Graça e paz, Igreja do Senhor. Boa noite a você que nos assiste através da transmissão deste culto. Que você seja abençoado e alcançado por esta palavra, aonde quer que você esteja. Como muitos sabem aqui, né? E o evangelista Gilvan ontem pregando, falou muitas coisas que tocaram fundo no meu coração. Aliás, eu venho sendo ministrada, muito ministrada, né? Muito mais ministrada desde o primeiro dia desse jejum. E hoje é o 6º dia, né, igreja? Estamos firmes e fortes. E eu estou passando pela moenda. E como você bem disse ontem, Deus nos espreme para tirar o melhor de nós. E eu estava avaliando, pensando ontem, esse esboço que está aqui, em tempos atrás eu escreveria em 20 minutos. Agora eu precisei de 2 dias. E 2 dias divididos em blocos. Eu fazia um pouquinho e parava, porque o braço inchava, porque doía muito. Fiquei inchada até nessa região aqui, sentindo muita dor, até conseguir terminar hoje. Eu preciso aprender com Ana Clara a pregar com o esboço em branco, por enquanto, até a cura chegar, né? Pedindo ao Senhor que faça isso por mim, que eu consiga essa unção de Ana, né? E aí o pastor me escala para pregar no 6º dia, que corresponde ao mês de junho. E como vocês sabem, o mês de junho nesse ano foi muito difícil para mim. Está me ouvindo, Dai? A palavra é para você também. O mês de junho foi muito difícil para mim, vocês sabem, foi o mês que Deus escolheu a minha mãe. E em meio a essas dores, essas limitações, dificuldades, assim como a menina que foi pregada aqui ontem, eu tenho uma palavra de vida para você. Porque não é a situação, não é a dificuldade. Se nós temos uma vida com Deus, e eu aprendi também isso ontem, dentro de qualquer situação, a gente tem que ter uma palavra para abençoar o outro. E como foi dito ontem aqui, às vezes, a sua angústia só vai sair, não é quando você ouvir algo de alguém, é quando você falar algo para alguém. Então, Deus também me deu uma palavra para trazer para você nessa noite. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Quem achou, diga eu vou para o céu. E quem não achou? Então vamos todos juntos. Gênesis capítulo 8, verso 1 e 2. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico: lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. Repita comigo, ou após mim. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Mais uma vez. E onde Noé estava? Estão com dúvida? Onde Noé estava? Na arca, né? E Deus esqueceu Noé na arca? Lembrou-se? Deus esqueceu Noé na arca? Não, mas o texto diz claramente: lembrou-se Deus de Noé. Então vamos entender esse fato aqui, porque Deus tem algo para nos ensinar nessa noite, ó. Voltem para o capítulo anterior, que é o capítulo 7. Acompanhem comigo. No capítulo 7, verso 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Eu vou até o 14. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, que dia? Que dia foi?
Está lá no verso 11. No ano 600, no segundo mês, no dia 17. Então, no dia 17 do segundo mês, no ano 600, nesse dia, entrou Noé na arca e com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo o animal. Vou parar aí. Então, Noé entra na arca quando ele tem 600 anos de idade. Foi no ano 600, no dia 17, no segundo mês. Entrou Noé na arca. E aí começa o dilúvio. Choveu por 40 dias e 40 noites. Se nós usarmos o nosso calendário solar, foram 1 mês e 10 dias de chuva sobre a face da terra, que inundou toda a terra. Agora vamos ainda no capítulo 7 para o verso 24. O verso 24 diz assim: e prevaleceram as águas sobre a terra, quantos dias? 150 dias. Então, já tinham se passado 40 dias de chuva, a terra ficou inundada por mais aí 150 dias, ok? Então, aí foi a duração do dilúvio. Se formos para o nosso calendário, 150 dias são 5 meses, se forem meses de 30 dias cada, né? Aí no capítulo 8, verso 3, vamos juntos, diz que as águas foram se retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. Então, ao final desses 150 dias que a terra ficou inundada, as águas começam a diminuir. Aí o verso 4, ainda do capítulo 8, diz: e a arca repousou em que mês? Pronto, observe. Noé entrou na arca no segundo mês. Agora no 7º as águas começam a diminuir e a arca para. Então lá se foram 5 meses, ok? Estão acompanhando comigo? Então a arca parou no 7º mês, no dia 17. Vamos para o verso 5 ainda do capítulo 8. E as águas foram minguando até... Já estamos no 10º mês. As águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia desse mês, apareceram os cumes dos montes. Então, no 10º mês, de acordo com o verso 5, as águas começam a evaporar e os topos das montanhas começam a ficar visíveis. Agora a gente vai para os versos 6 e 7, ainda do capítulo 8. Ao cabo de quantos dias? 40 dias. Esse ao cabo eu posso também falar assim: ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca. Continuando no verso 7. E soltou um corvo. Então agora, 40 dias depois que os cumes dos montes começam a aparecer, Noé solta um animal para averiguar como é que está a situação, né? Quanto a água baixou. Vamos continuar. Aí no verso 10. Esperou ainda outros 7 dias. Quantos dias? 7. E tornou a enviar a pomba fora da arca. Então agora Noé solta uma pomba. Essa pomba ele já havia soltado antes, quando ele solta o corvo. Mas ela retorna para a arca porque não tinha onde pousar. Ele espera mais 7 dias, manda a pomba e ela volta de novo. Vamos para o verso 12. Então esperou ainda outros mais 7 dias e enviou fora a pomba. Mas esta não tornou mais a ele. Então aqui, 7 dias depois, ele solta a pomba e ela não retorna mais. Agora vamos para o verso 13. No ano 601, quando Noé entrou na arca e o dilúvio começou, era que ano? 600. Um ano se passou? No ano 601, verso 13, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e a face da terra estava enxuta. Verso 14. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava
a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo. Então Noé agora sai da arca no dia 27 do segundo mês do ano 601, ou seja, no ano seguinte ao que ele entrou na arca. Se seguirmos o nosso calendário, Noé sai da arca 1 ano e 10 dias depois que ele entrou. Então foi 1 ano e 10 dias dentro da arca com a sua família e com os animais. Não me pergunte como foi lá. A gente crê pela fé que Deus providenciou tudo. Provisão de alimento, a questão higiênica, Deus providenciou tudo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas o meu foco não é esse. Quero falar para você, o nosso ano solar tem 365 dias. Se Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca com a sua família e os animais, ele ficou trancado dentro dessa arca por 375 quantos? 375 dias. Muito bem. 375 dias é tempo suficiente para Deus esquecer Noé na arca. Até porque muitos dias se passaram. Concordam comigo? Só uma pequena quantidade não concordou. A maioria calou. E quem cala, consente. Eu vou perguntar de novo. Consentiu, então. 375 dias é tempo suficiente para Deus esquecer de uma pessoa que está na arca. Concordam comigo? Não. Ah, agora melhorou. Porque nem eu concordo comigo. Deus se esquece, gente. Mas o texto está dizendo aqui no verso 1 do capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé, e só se lembra do que está esquecido. E agora? Deus se esquece? Vamos para Isaías, meu ajudante aí. Não, hoje quem está operando não é Paulo, não, é Wesley. Isaías capítulo 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Diz assim, ó. Você que é mãe, ó. Você que é pai também. E você que não é mãe nem pai. Preste atenção. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Sim ou não? Não. De modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Sim ou não? Contudo, ainda que esta mulher se esquecesse do filho, eu, Deus, todavia não me esquecerei de ti. Olha o que diz o verso 16. O verso 16 fala assim, ó. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Como é que Deus pode esquecer? Quando Ele olha para a mão, Ele vê seu nome gravado nas palmas das mãos dEle. Não haveria possibilidade nenhuma de Deus esquecer de Noé, porque Deus não se esquece. Não esqueceu de Noé e não se esquece de ninguém. Essa expressão aqui, lembrou-se Deus, determina uma ação e não um processo mental. Não é que Deus esqueça de nada. Lembrou-se para agir em favor, para atuar, seja para abençoar ou para castigar também, viu, queridos? Porque um Deus que é onisciente, né? Ele conhece tudo e todos. Um Deus que é onipresente, está em todos os lugares. Um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, por acaso pode esquecer-se? Deus não esquece. Então, quando a Bíblia diz, lembrou-se de Noé, significa dizer que Deus não estava alheio ao dilúvio. Ele estava acompanhando os 40 dias, os 150 dias, os 7 dias, mais 7 dias. Ele estava acompanhando Noé, sua família, os animais, trancados na arca, enquanto as águas do dilúvio inundavam a terra. Deus estava vendo, embora estivesse em silêncio. Deus está vendo o que você tem passado, embora às vezes esteja em silêncio. Deus está vendo.
Ele não está alheio à sua situação, nem à minha também. Ele está vendo e Ele vai agir ao nosso favor. Agora mesmo Ele não está em silêncio. Nesse exato momento Ele não está em silêncio, Ele está falando. Essa palavra aqui é para mim e é para você também. Deus não se esquece de nós, nem para aplicar o seu amor, nem para aplicar a sua justiça. Lembra quando a gente era criança? Vou falar agora para os mais velhos. Para os adolescentes também. Vocês aprontam ainda. Lembra quando a gente era criança que a gente aprontava e que a gente já sabia que já tinha uma surra garantida ou um castigo garantido quando chegasse? E aí a gente chega e a mãe e o pai não diz nada. Não dá a surra, não aplica o castigo. Aí é que a gente fica com mais medo ainda. Aí a gente fica assim, apreensivo. O que é que vai acontecer comigo? Agora vai me matar. Não disse nada, não me bateu, não me botou de castigo. Aí passa o primeiro dia, passa o segundo, o terceiro e nada acontece. Aí os dias vão passando, né? Os pais nem tocam no assunto. Aí a gente relaxa. Aí a gente pensa assim, esqueceu. Aí a gente relaxava, pelo menos eu era assim, né? Não sei vocês, né? Aí, de repente, a gente aprontava de novo. Cadê Dan? Era para Dan estar aqui ouvindo isso. A gente aprontava de novo. Aí a nossa mãe, o nosso pai olhava para a gente e falava assim: pensou que eu esqueci? Eu estou vendo tudo, eu estou juntando para te pegar de uma vez só. E ai, se eu te pego. Aconteceu isso com você alguma vez na sua vida? Já aconteceu comigo. Adolescentes, acontece isso com vocês? Já aconteceu comigo. Pois, queridos, com Deus não é diferente não. A justiça de Deus se aplica assim, ó. Tá pensando que Ele esqueceu? Ele está juntando tudo e um dia Ele vai pedir contas. Arrependa-se. Abandone as práticas erradas porque Ele perdoa. E da mesma forma é o amor de Deus. Pensou que Ele esqueceu? Ele está vendo tudo, querido. E na hora que menos esperarmos, Ele vem e age ao meu e ao seu favor. Deus não esqueceu. E como Ele fez aqui, ó, no final do verso 1, fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Leia um segundo para mim aí. Olha lá no telão. É o que Ele vai fazer. Ele vai soprar um vento e as águas vão baixar, as chuvas irão se deter, pois segundo o Salmo 29, verso 3, a sua voz ela é ouvida sobre as águas. E no Salmo 46, o verso 3 diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem. Aí o verso 6 dá a resposta: Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Então, querido, e eu vou falar para mim também, esse sofrimento vai ter um fim, essa dor vai passar, a escassez também vai passar, as promessas de Deus se cumprirão, todas, porque Deus não esquece, Ele está vendo. E a Bíblia diz ainda aqui em Gênesis capítulo 6, que em meio a uma geração de pessoas mais corruptas e violentas, lá em Gênesis, viu? Está parecendo com a nossa, né? Está igualzinha. Em meio a uma geração corrupta, violenta, de pessoas mais, Deus encontrou um homem. Um homem achou graça diante do Senhor. Ou seja, um homem agradou o Senhor. E o verso 8 do capítulo 6 revela a identidade desse homem. Foi Noé. E o verso 9 descreve as suas características. Diz que ele era justo e íntegro. E além de ser justo e íntegro, ele tinha uma coisa boa também. Ele andava com Deus. Então, igreja, irmãos, irmãs, homens, mulheres, adolescentes, não adianta ser justo,
Não adianta ser íntegro, não adianta ter um monte de qualidades e não andar com Deus. Não adianta. Beleza não leva para o céu, bondade não leva para o céu, qualidade não leva para o céu. Agora, deixa eu falar para você. Para andar com Deus tem que ser justo e íntegro. Viu? Não estou falando que não tem que ser, não. Para andar com Deus tem que ser justo e íntegro. E aí eu quero falar para as meninas ali, as meninas que querem namorar, as moças e rapazes que querem casar, as mulheres solteiras que querem casar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você deseja um relacionamento harmonioso e feliz, escolha alguém que ande com Deus. Porque se não andar com Deus, não adianta. Mesmo que ele ou ela esteja dentro da igreja. Veja se anda com Deus. Porque tem muita gente da igreja que não está andando com Deus. Está a quilômetros de distância. Pensa que está andando, mas não está. Então, se ele ou ela não anda com Deus, caia fora, enquanto é tempo. E aí, Deus escolhe esse homem, né, que achou graça diante do Senhor. Ele escolhe esse homem para uma grande missão. Qual foi a missão? Construir uma arca. E Deus escolheu você para uma grande missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Para você que respondeu qual é a sua missão, se você já sabe qual é a sua missão, então trate de ser justo, íntegro e andar com ele. Agora observe que alguns sabem qual é a missão do outro, mas não sabem qual é a sua própria missão. Então, eu vou te dar um conselho. Me perdoe se parecer um pouco grossa, tá? Tome conta da sua própria vida. Porque se você sabe qual é a missão do outro e não sabe qual é a sua missão, é porque você está tomando conta da vida do outro. Então, tome conta da sua vida e vá descobrir qual é a sua missão, porque você precisa cumprir a missão que Deus lhe entregou aqui nessa terra. Ok? Pois é. Voltando para o capítulo 8, verso 1, sem ferir o texto, né? Oi? Voltando para o capítulo 8, verso 1, quando eu li aqui, lembrou-se Deus de Noé. Sem ferir o texto, eu posso ler assim também. Não esqueceu Deus de Noé, nem dos animais que estavam com ele na arca. Ou eu também posso ler assim: agiu Deus em favor de Noé e dos animais que estavam com ele na arca, porque Deus não esquece. Está comigo, Dai? Solta o cabelo dela, Dai. Está lindo o cabelo dela. Voltando, né? Deus não esquece, né? Daí você é estudante, né? Aproveitar o momento aqui para aplicar a pedagogia. Daí é estudante. Eu vou perguntar para a Dai e para os adolescentes que estão aqui, ó. Vocês sabem quantos, aproximadamente, né? Quantos habitantes há na Terra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, todo mundo vai para a recuperação de geografia. Cerca de 7 bilhões de habitantes há na Terra. E Deus não se esquece de nenhum. Deus não se esquece de absolutamente ninguém. Agora, nós é que muitas vezes nos sentimos sós e esquecidos, mesmo em meio a tanta gente. Quem já se sentiu assim? Eu já. E às vezes continuo me sentindo rodeada de pessoas e às vezes sozinha. Noé certamente também se sentia só, em meio àquela perversidade, corrupção daquela época, que também não é diferente hoje na nossa época. Mas Noé não estava sozinho. No primeiro dia do jejum, o pastor pregou aqui e falou da presença. Noé tinha a presença de Deus. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. E Noé tinha a presença. E você tem a presença?
Então, por que dar lugar a esse sentimento de solidão e de esquecimento? Se você sabe que Deus não esquece de você, se você sabe que Ele está agindo a seu favor, para que ficar se lamuriando, murmurando, ó dó, quem assistiu esse desenho animado? Ó vida, ó azar, porque eu acordei hoje, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus te ama, Ele não esquece de você. Para com isso, para com isso. E aí, gente, quando Deus chama Noé para construir a arca, olha o que acontece. Deus revela a Noé o que iria acontecer à humanidade. Noé prontamente obedece, sem saber nem o que era chuva, porque até então nunca havia chovido. A Bíblia diz que um vapor saía da terra e regava a vegetação. Noé anunciou que ia chover sem saber o que era chuva. Nós anunciamos que vai haver um arrebatamento sem saber o que é arrebatamento. Sabe o que é o nome disso? Fé. Confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí Noé aceita a missão. Ele não transfere a missão para outra pessoa. Noé podia dizer: ó Senhor, escolhe um dos meus filhos que são jovens e fortes. Eu já tenho quase 600 anos. O Senhor podia muito bem escolher, eu tenho 3 filhos fortes. Noé não fez isso. E aí eu aprendi na pregação do pastor Oswaldo, né? Noé, no sentido figurado, carregou a arca nos ombros. Não a arca que ele construiu, mas a responsabilidade do seu chamado. Ele não transferiu para ninguém. Ele carregou a responsabilidade. E quem estava aqui sexta-feira está entendendo muito bem o que eu estou falando. Aí eu vi também que Noé era discípulo. Aí vem para o evangelista Marcelino no segundo dia do jejum. Noé era discípulo porque ele andava com Deus. E quem anda com alguém vai no mesmo ritmo, segue os passos. Quem anda junto vai no mesmo ritmo. E por andar com Deus, ele era obediente. E o evangelista Marcelino pregou aqui que discípulo é obediente. Discípulo cumpre a ordem. E foi o que Noé fez. Ele cumpriu a ordem e construiu a arca. Noé também começou e terminou. Ele começou a construção da arca e terminou a construção. Então eu também entendo que ele era um homem bom. Pois no sábado, o evangelista Marcelino diz que bom é quem começa e termina alguma coisa. Então como é que Deus ia esquecer de um homem assim, que começa e termina um projeto que Deus designou para ele? Deus não esquece. Então, querida, querido, se você é íntegro, se você é justo, se você anda com Deus, se você é um discípulo, se você começa e termina o que se propõe a fazer para Deus, pode ter certeza que Ele está vendo e Ele não esquece de você. Ele não esquece de nós. Nós é que costumamos esquecer dele e dos benefícios que Ele nos tem feito. Se chamássemos alguém aqui para contar uma bênção, dificilmente alguém viria. Ou pela timidez, ou por ficar procurando na mente: ai meu Deus, deixa eu ver uma bênção mais recente. E não se lembra que o fato de estar vivo é uma grande bênção. O fato de ter acordado é uma grande bênção. O fato de estar ileso é uma grande bênção nessa sociedade corrupta e violenta que nós vivemos. Nós é que esquecemos das promessas e do grandioso amor de Deus. Ele, porém, não esquece. Ele tanto não esquece que Ele deu Jesus para aniquilar o pecado que foi consumado lá no Jardim do Éden. E Jesus consumou na cruz do Calvário. Deus é tão bom que Ele começou e terminou. Ele começou o que deu errado lá no Éden, começou e terminou na cruz do Calvário com a morte do Senhor Jesus. E Jesus também, Ele é tão bom que Ele começou, Ele veio e Ele terminou dando a sua vida na cruz, que foi a obra redentora por mim e por você. Ele não esqueceu de finalizar a sua obra. E sabe como a obra de Jesus será finalizada? Quando Ele vier buscar a mim e buscar a você, porque Ele virá, Ele prometeu, Ele virá. Sabe por quê? Porque tudo que Ele começa, Ele termina, porque Jesus é bom.
Ele não é como nós que começamos e não terminamos e ainda ficamos chateados se alguém falar que a gente é ruim. A gente quer ser bom, começando e não terminando. E a gente quer ser chamado de bom. Mas bom é quem começa e quem termina. E Noé era bom. Noé cumpriu a ordem, construiu a arca. E aí no terceiro dia do jejum, pastor Oswaldo pregando aqui, ele falou que tem que ser como Deus quer. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como nós queremos. Tem que ser como Deus quer. E Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé seguiu todos os passos que Deus deu para a construção da arca. O tipo de madeira, o número de compartimentos, o revestimento, o comprimento, largura, altura, o local onde ficaria a porta, onde ficaria a janela, a quantidade de andares. Noé não fez como bem pareceu aos seus olhos, como o pastor Oswaldo pregou aqui no terceiro dia. Noé fez exatamente como Deus lhe ordenou, porque Noé tinha um coração disposto a obedecer. E você tem um coração disposto a obedecer? Porque Deus se agrada destes. Foi por isso que ele se agradou de Noé no meio daquela geração corrompida. E outra coisa também que eu vi, que enquanto construía a arca, e aí eu vou para a pregação da pastora Dulce no quarto dia. Enquanto construía a arca, Noé não dava ouvido aos opressores. E foram muitos que zombaram dele, que acharam que ele estava caducando. Construindo aquele grande barco, dizendo que viria um dilúvio sobre a terra, chuva. O que é chuva? Nunca ouvimos falar disso. E foram muitas vozes de opressores, mas Noé não deu ouvido a nenhum deles. Ele só tinha ouvidos para Deus, para o seu comando e para as suas instruções. Noé não perdeu o foco. E quantos de nós perdemos o foco porque estamos dando ouvidos à voz do mentiroso, que é o diabo? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E tem muita gente parado no meio do caminho porque tem dado ouvido às mentiras do diabo. Tem na mão as verdades de Deus. Tem na mão as verdades de Deus. Mas sabe o que acontece? Não consulta. Aí quando o diabo vem com a mentira, não sabe rebater com a verdade. Você só pode enfrentar o diabo se você tiver a palavra da verdade na sua mente, no seu coração. Por isso que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração. Porque quando o diabo vier com uma mentira, para você dizer assim, ó, toma aqui, mentiroso, pá, está escrito. E aí você grita a verdade da palavra de Deus. Então é importante não dar ouvido à voz dos opressores. Continuando aqui. Bom, agora vamos para o evangelista Gilvan. Eu disse para vocês que Noé vivia em meio de uma geração má, perversa, não era? E em meio àquela sociedade de gente muito violenta, muito má, muito corrupta, muito perversa, Noé falava, que nem a menina. Noé falava. Ele falava a mensagem que Deus lhe transmitiu. Noé falava assim: olha, o dilúvio vai chegar, eu estou construindo uma arca, entrem comigo nela e vocês serão salvos. E Noé pregou essa mensagem por 120 anos. Noé falou do dilúvio durante 120 anos, sem se cansar. Ninguém nem merecia ouvir aquilo, porque zombaram tanto dele, mas ele falava. Mas ele falava, ele não se cansava de falar. E você tem falado a mensagem da salvação? Em meio aos opressores? Ou você tem se calado? E aí o evangelista Gilvan falou ontem sobre o que destaca o ministério de alguém. E a arca destacou o ministério de Noé. Não foi verdade? Porque Noé falava do dilúvio. E que quem entrasse na arca seria salvo. Então é essa a mensagem que destaca qualquer homem ou mulher de Deus. É a mensagem da salvação. Nenhuma outra mensagem vai destacar ninguém, senão a mensagem da salvação. E a salvação é por intermédio de nosso Senhor Jesus. Cadê os homens? Jesus, Jesus. Eu vou dar uma segunda chance. Cadê os homens? Jesus. Pois é, essa é a mensagem que salva, que liberta e que destaca o ministério de qualquer pessoa. Quando o nome de Noé é citado, o que é que a gente lembra de imediato?
A arca, ninguém lembra de Sem, Cã e Jafé. Da mulher dele, muito menos. Pode até lembrar dos animais, antes da família, inclusive. Mas a primeira coisa que a gente pensa quando fala Noé é a arca. Por quê? Porque a mensagem da salvação, através da construção da arca, destacou o ministério de Noé. E quando seu nome é citado, Marcos, Evangelista Rennerson, Pastor Osvaldo, Diaconisa Alana, Pastora Dulce, Hamilton, Andréia, quando seu nome é citado, Luísa, Mayra, Elton, Diácono Wellington, quando seu nome é citado, o que é que as pessoas lembram de imediato? As pessoas precisam lembrar da arca. E quem é a arca? De novo, homens, quem é a arca? Jesus! Pois é. Então, quando meu nome é citado, quando seu nome é citado, as pessoas devem lembrar de Jesus. E se não estão lembrando, tem alguma coisa errada com você, com a sua fé e com o seu ministério. Se as pessoas associam você a qualquer outra coisa que não seja Jesus em primeiro lugar, porque quando se fala de Noé, primeiro a arca, aí depois a gente pode lembrar dos animais, dos filhos, da mulher, da pomba, do corvo, da água, da chuva, mas a primeira coisa é a arca. Então, quando meu nome é citado, as pessoas precisam pensar em Jesus. E depois no meu marido, que é um nego bom, na minha filha linda, qualquer outra coisa. Mas a primeira coisa que a minha vida, o meu nome deve estar associado é a Jesus. Então, que a minha vida, que a sua vida possam trazer pessoas para dentro da arca, para que elas sejam salvas. Porque Noé, ele só conseguiu salvar a sua família e os animais. Mas o nosso ministério é maior do que o de Noé, muito maior. Então nós temos a obrigação de, através do nosso testemunho de vida e das nossas palavras, que devem ser coerentes também com a nossa prática, trazer não só a nossa família, mas outras pessoas para dentro da arca, para conhecer ao Senhor Jesus. E sabe, igreja, Deus está vendo o nosso proceder e Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. O Salmo 139, eu já gosto de salmos, né, pastora Dulce? Mas o Salmo 139 é o salmo da minha vida. Porque nesse salmo, Deus coloca a gente dentro de uma máquina e faz a ressonância magnética. Não escapa nada, absolutamente nada. E aí agora eu vou fazer um teste de memória. Eu quero ver quem estava prestando atenção à pregação. Ai, Jesus, me ajude, viu? Eu quero saber, igreja, quem lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a pregação? Não foi Moisés que entrou na arca, não, viu, gente? Foi. Ajuda ele, Jesus. Ficou tão nervoso pensando que ia tirar zero, que trocou as pessoas. A primeira pergunta que eu fiz, no início da pregação, foi: onde Noé estava? E o que foi que vocês me responderam? Então, vou perguntar de novo. Onde Noé estava? Agora me respondam. Quem é a nossa arca? Jesus. Agora eu te pergunto. Você está na arca? Amém. Quem está na arca? Glória a Deus. Sabe por quê? Se nós estivermos na arca, que é Jesus, seremos lembrados por Deus. E lembre, não é a lembrança do processo mental. É a lembrança da atitude. Deus vai agir ao meu e ao seu favor. Se você estiver em Jesus, que é a arca, Deus vai estar agindo a seu favor. Pois quem está em Cristo, está lá em 1 Coríntios 2,
5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. Então quem está em Cristo é justo, é íntegro, anda com Deus, é discípulo, é obediente, tem a presença. E se está faltando alguma coisa aí, é porque não está em Cristo, pensa que está, mas não está, pensa que é, mas não é. E naquele grande dia só vai quem realmente é. Nós não temos que parecer, nós temos que ser. Então você precisa ser, para ser alcançado pelo favor de Deus todos os dias da sua vida. E agora vai a palavra profética para o mês de junho. Vamos lá. Você será, caso não seja ainda, mas se você já é, você continuará sendo justo, íntegro e andará, se não anda ainda, ou continuará andando com Deus. Então vamos trazer para nós. Eu falo e você repete. Eu serei justo, íntegro, andarei com Deus. Se você já é, continue sendo, tá bom? Tem mais. Acabou não. Porque junho aí já é o meio do ano, né? Precisa de muita coisa. Assim como Noé, você será obediente a Deus em tudo. Então diga aí, ó, se comprometa com Deus agora, viu? Eu serei obediente em tudo. Não é quase tudo não, viu? É tudo. Tem mais. Você atenderá prontamente o chamado de Deus para a sua vida. Tem gente correndo do chamado. Bora se comprometer? Bora. Eu atenderei prontamente o chamado de Deus para a minha vida. Então, quando o pastor te requisitar para pregar, venha. Joelho batendo no outro, com medo, tremendo, gaguejando, mas venha, porque você acabou de falar que vai atender prontamente o chamado de Deus para a sua vida. Se chamar para louvar, da mesma forma. Glória a Deus. Mais uma para terminar. Em meio a essa geração pervertida e corrupta, você vai achar graça diante de Deus, porque você vai ser diferente dessa geração. Então vamos lá. Em meio a essa geração pervertida e corrupta, Deus achará graça diante de mim, porque eu vou ser diferente. Amém? Agora quer um conselho? Não espere junho não. Não espere chegar junho não. Tome posse dessas palavras agora, para em junho você estar praticando. E o Senhor olhando de lá e achando graça diante de você. Você consegue imaginar, Marcos, Deus olhando do céu para os 7 bilhões de habitantes da terra aproximadamente, e Deus olhar para você e dar um sorriso, porque Ele ficou contente com a sua vida? Gente, isso é lindo. Eu quero provocar o sorriso de Deus, você quer? Então faça a diferença. No meio de 7 bilhões, seja diferente. É isso que Deus quer de mim e de você. Que essa palavra possa frutificar no meu e no seu coração, porque primeiro, né, evangelista, nunca vou esquecer isso. Primeiro veio para a panela, para depois ir para o prato. Que Deus abençoe essa igreja.